Bom, eu, Lucas Bertalha Santos, junto ao Felipe Braco Moura e ao Rafael Carvalho Zugai, realizamos esse trabalho intitulado de Limites da Miniaturização dos Circuitos Integrados. Realizamos esse trabalho com o objetivo de estudar as dificuldades de diminuir ainda mais os circuitos integrados atualmente. Para a realização dele, fizemos uma pesquisa bibliográfica em artigos e blogs atuais. E houve essa necessidade sobre a pesquisa em blogs atuais por se tratar de um assunto que depende de algo recente. Então, temos que buscar as fontes mais recentes para realizar. Após essa pesquisa, realizamos apenas a dissertação acerca dos temas. Iniciaremos então o trabalho contando um pouco sobre como chegamos aos circuitos integrados que temos hoje em dia. Primeiramente, tínhamos os eletrônicos valvulados, né, que eram os apresentados à esquerda, que eram dispositivos que gastavam muita energia, além de serem muito grandes e teriam uma baixíssima eficiência. Baixa eficiência essa causada pela perda da energia nos circuitos, principalmente na forma térmica. E a primeira solução que encontraram para tentar driblar essas diversas perdas foi a criação dos transistores. Após a criação dos transistores, podemos diminuir muito o tamanho dos componentes, além de aumentar muito a sua eficiência. E esses materiais eram compostos principalmente pelo germânio e logo após foi substituído pelo silício. E com essa necessidade de diminuir ainda mais os circuitos, agora chegaram-se até os circuitos integrados. Circuitos esses que são basicamente uma série de componentes em miniatura escritos dentro de uma placa de silício, o que será explicado futuramente nesse trabalho. E com os circuitos integrados, principalmente várias aplicações aumentaram, então eles se tornam muito mais comuns, muito mais fáceis de se realizar, mais baratos e mais acessíveis a todos. E mesmo com essa diminuição do tamanho, tivemos cada vez mais um aumento na quantidade de componentes dentro dos circuitos integrados. Como podemos observar, o primeiro circuito que temos ali é um processador Intel 4004, que tinha aproximadamente 2.000 transistores, e ao lado temos um Intel mais atual, o 78700, que já tem por volta de 3 bilhões de transistores dentro dele. Sendo assim, podemos observar então que desde os circuitos valvulados até os atuais circuitos integrados, houve cada vez mais uma diminuição no tamanho das componentes, que gera várias vantagens, como a redução da energia de funcionamento e até mesmo sua longevidade, sendo muito importante para o mercado. Olá, eu sou o Rafael Zugai, aqui do curso de Engenharia de Controle de Automação do Instituto Federal de São Paulo, e vou apresentar minha parte aí do trabalho, que é em relação ao processo de obtenção do silício, né, de produção e sobre a dopagem, né? Então, sobre o processo de produção do silício, por que a utilização do silício em circuitos integrados? O silício é um semicondutor, né, tem essa característica de ele ser tanto condutor quanto isolante, por isso é bem utilizado, e por conta dessa importância toda, ele é utilizado nos circuitos integrados, certo? Bom, por que o silício? O silício está em grande abundância no planeta Terra, com cerca de 28% presente na crosta terrestre. E a sua forma mais comum de ser encontrada é em forma de dióxido de silício, que é essa areia aqui, ó, dióxido de silício. Bom, para a utilização em circuitos integrados, é necessário para que se altere o silício para a forma metálica. No caso, esse outro aqui, ó. Bom, o processo, né, de obtenção desse silício metálico ele é relativamente simples, porém ele depende de outros materiais e instrumentos. Basicamente, vai ser pego a areia, né, de silício, o dióxido de silício, também conhecido como quartzo, e essa areia vai ser misturada junto com carvão e cavaco, que é uma espécie de madeira, dentro do forno elétrico a arco submerso. Bom, essa mistura aí dentro do forno pode chegar a 2.600 graus Celsius de temperatura. E durante esse processo de aquecimento e toda essa mistura, acontece a redução do silício pelo carvão, transformando a areia do silício em silício metálico. Esse forno elétrico a arco submerso. Depois disso, aquele material que está ali dentro, né, o silício metálico, ele está em forma líquida. Ele é passado para uma panela de refino, né? E após essa passagem da panela de refino, é passado por uma lingodeira, onde ele vai ser solidificado e resfriado e solidificado. Bom, por fim, o silício ainda passa por um processo de britagem, para deixar em pequenas pedras de silício metálico, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Bom, após esse processo de obtenção do silício metálico, o silício é destinado a outro processo, conhecido como processo de dopagem, pois é esse silício que a gente vai utilizar nos circuitos integrados. O processo ele é basicamente dividido em dois tipos. A dopagem do tipo N, que é a dopagem que introduz átomos de fósforo, né, no silício, deixando com elétrons livres no silício e, consequentemente, mais negativo. E existe também a dopagem do tipo P, que ela introduz átomos de boro, deixando lacunas
ou seja, buracos nas ligações, onde torna o silício mais positivo, né? A característica mais positiva. O silício dopado pode ser chamado de semicondutor extrínseco, pois a introdução desses elementos no forma metálica. Eu sou do curso de Engenharia de Controle e Automação, do IFSP, e eu vim apresentar a minha parte aqui do artigo, tá? A minha parte, ela fala sobre a litografia. O que é a litografia, né? Com a evolução dos circuitos integrados, os componentes ficaram microscópicos, tá? E as mãos humanas, elas não conseguem mais manusear esses componentes, tá? Então esse é o contexto da litografia, tá? O processo de fabricação de componentes assim microscópicos, tá? Processadores, circuitos integrados, né? O que é um processador que é um circuito integrado, tá? Por que eu falei de processador? Porque eu vou usar como exemplo um processador da Intel, tá? Como modelo para o nosso processo de litografia, tá? Processo de fabricação. Esse processo de processador, processo de fabricação do processador, ele se assemelha a outros processos de outros circuitos integrados, tá? Nesse processo terá algumas características que em outros processos não vão ter, tá? Mas em geral passam pelas mesmas etapas, tá? Tudo começa com a retirada do silício da areia, como o Rafael já comentou. A gente cria através desse silício uma bisnaga, né? Um cilindro de silício. Esse cilindro de silício ele é fatiado, formando o wafer de silício, como é conhecido, tá? São fatias minúsculas, fatias finíssimas desse cilindro, tá? A gente submete essa fatia, né? Primeiro a gente pole ela, a gente faz um polimento nela para tirar qualquer imperfeição, e aí a gente coloca uma camada de um líquido fotorresistente, tá? Por quê? Porque a próxima etapa do processo é a fotolitografia, que nada mais, nada menos do que é um bombardeio de raios ultravioleta dentro desse wafer de silício, tá? Formando o caminho do circuito através de raios ultravioleta. Então, raios ultravioleta vai lá e corrói esse líquido da forma que a gente quer, fazendo um mapa, assim, o caminho que a gente quiser, enfim. Tá, aqui a gente tem uma foto de um wafer antes da fotolitografia, e aqui a gente tem um wafer de silício após a fotolitografia, né, e a camada do líquido fotorresistente. Após isso, o wafer de silício é submetido à implementação dos transistores através da dopagem, tá? Dopando, como o Rafael já comentou, impureza do tipo P e por impureza do tipo N, tá? Assim que a gente forma os transistores. Tá? Após isso, ele é submetido a uma camada de selagem para não correr curtos-circuitos entre os transistores. Tá? E depois disso, ele é submetido a uma camada de cobre para ligar esses transistores de forma correta, para eles agirem em conjunto. Depois disso, ele é testado, encapsulado e enviado ao mercado para uso, enfim, uso em diversos ambientes. Certo? Esse é o processo de fabricação de um processador que se assemelha a qualquer outro circuito integrado. Bom, a outra parte que eu vou comentar, né, é sobre os resultados das discussões. Bom, primeiramente, a gente chegou, né, à conclusão que a miniaturização tem um limite. Né? Ela tem, hoje, da forma que conhecemos, ela tem um limite. Tá? Por quê? Porque os tamanhos estão tão pequenos, tá, dos transistores que compõem um processador ou um circuito integrado, os componentes estão tão pequenos que eles estão chegando a perto de tamanho de átomos. Tá? Nessa imagem aqui, eu vou tentar aumentar aqui para vocês verem melhor. Tá? A gente pode ver, tá? Essa imagem, se eu não me engano, é de 2011. Tá? 2011. Tá? Ela nem tem aqui os processadores que estão sendo estudados hoje em dia de 2 nanômetros. Tá? É o menor processador que está sendo estudado, tá? De 2 nanômetros. Tá? E como vocês podem ver aqui, uma partícula, né, de fósforo, né, ela tem 120 picômetros, tá? Que é a medida menor do que o nanômetro, tá? Então, a coisa está ficando muito pequena, né? Muito pequena. Então, com componentes tão pequenos, isso, obviamente, nos traz maiores dificuldades para diminuir mais ainda o tamanho deles, tá? Quanto menores os transistores, os componentes do circuito, mais caro fica para produzi-los, porque necessita de mais tecnologia, né? E implementar um circuito com uma tecnologia tão alta e com um custo tão alto ficaria inviável e inacessível ao mercado, tá? Só para coisas mais caras, realmente, tá? E isso também é um limite, porque se você cria um produto caro, ele deixa de ser acessível, enfim.
Tá, terminando a parte das limitações, eu vou falar agora maneiras de driblar esses limites, tá? A primeira maneira que a gente encontra para driblar esse limite já foi utilizada pela própria Intel na hora de produzir os seus processadores eu acho que era de 14 nanômetros. Se eu não me engano, 14 ou 10 nanômetros, tá? Eles já adaptaram transistores 3D, tá? Isso ajudou, na época, o processo e a miniaturização do processador deles, do transistor deles. Tá? A segunda é o tunelamento de transistores, que traz benefícios ao consumo de energia. Tá? Porém, ele não é bom para o desempenho. Tá? Ele aumenta o consumo de energia. Um processador ele pode ficar... Um computador, por exemplo, ele vai poder durar 4 dias fora da tomada, só que ele vai perder um pouco de desempenho, certo? Também tem outra alternativa, é usar supercondutores, que eles farão a melhor movimentação da energia elétrica, né, sem perdas, tá? E por último, a última alternativa é mudar o material base, do silício para o grafeno, tá? Um material que já foi testado pela IBM. A IBM já criou transistores de grafeno, e esses transistores de grafeno, eles trouxeram uma superioridade em relação aos transistores de silício, centenas de vezes mais veloz do que o transistor de silício, centenas de vezes mais rápido, tá? Então também é uma alternativa para continuar evoluindo os circuitos integrados e os processadores para os próximos anos, tá? E driblando algumas das limitações. Bom, como conclusão aí do trabalho, a gente começa a observar que a lei de Moore apresentada, ela começa a ter um desvio com a teoria, um desvio da teoria em relação à realidade. E a tendência é que cada vez mais essa lei vai sendo quebrada, né? Por conta dos obstáculos de miniaturização e suas dificuldades. Bom, além disso, por conta da diminuição dos circuitos integrados, também é necessário um alto investimento e um alto custo de miniaturização, além de novas tecnologias mais avançadas, para melhorar cada vez mais esse processo de diminuição. E, por fim, né, apesar das dificuldades, as grandes empresas de tecnologia informática continuam otimistas aí com os desafios de miniaturização de circuitos integrados e acreditam num sucesso aí. A evolução dos circuitos integrados pode ser promissora no futuro. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.